Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle, pronúncia não está das melhores, gerou a frase I am Lord Voldemort, tá certo? Você percebe que esse nome aí, eu sou Lord Voldemort, I am Lord Voldemort, se você embaralhar essas letras, você consegue formar o Tom Marvolo Riddle. Por exemplo, o T veio deste T aqui, o O pode ser este O, o M pode ser este M, esse outro M pode ser esse daqui, o A, esse daqui. Você vai usar uma letra cada vez, tá certo? Todas as letrinhas de I'm Lord Voldemort, de Tom Marvolo Riddle, você vai usando elas e vai formar a frase perfeitinha I am Lord Voldemort, tá certo? Quem já assistiu aí os filmes deve lembrar desse episódio, tá certo? Suponha, agora vem um problema, suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, tá? Eu tenho essa frase, I am Potter, e quero formar todos os anagramas de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. Como assim? Tem que vir uma vogal, depois uma consoante, uma vogal, uma consoante. Não pode ter consoante e consoante lado a lado, nem vogal e vogal lado a lado. Elas devem estar intercaladas. E sem considerar o espaçamento entre elas, ou seja, junta tudo como se fosse uma única palavra, sem espaços, como está no I am Potter. I am Potter tem espaços entre o I e o am para o Potter, né? Entre o am e o Potter. Então, sem esses espaços, tudo juntos, tá? Todos juntos, as palavras, tudo juntinho, as letrinhas. Então, a pergunta é, nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Então, quantos anagramas a gente consegue formar? Estamos diante aqui de um problema de permutação com elementos repetidos, tá certo? Permutação com elementos repetidos. Então, eu vou ter que contar essas letrinhas. Ó, I am Potter. Quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, temos aqui, eu vou anotar, ó, 9 letras. Vou contar quantas consoantes e vou contar quantas vogais. Consoantes. M, 1, P, 2 T's e um R. 5 consoantes. 5 consoantes. E vogais, I, A no começo, O, E. 4 vogais. 4 vogais. Então, quantos são os anagramas? Vocês percebem que tem letras repetidas. Na verdade, uma única letra se repete, né? Vamos ver? É a letra T. Aparece 2 vezes. A letra T aparece 2 vezes. Tá certo? A letra T aparece 2 vezes e eu tenho que dividir depois por 2 fatorial por 2, né? Porque 2 fatorial dá 2. Então, no final, eu tenho que dividir por 2. Vamos colocar aqui 9 tracinhos. Eu vou responder aqui com os tracinhos para explicar uma coisa para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou botar um nono aqui na frente. 9. Bom, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: devemos começar com consoante nessa primeira ou com vogal? Nessa primeira aqui. Bom, devemos começar com consoante. Por quê? Porque lembra que vai alternar consoante e vogal, consoante e vogal? Ó, vogais e consoantes aparecem sempre intercaladas. Eu não posso começar aqui com a vogal, porque senão vai ser vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, e aí eu já gastei a quarta e última vogal aqui, ó. Pode ver que já existem 4 vogais. As 2 últimas serão consoantes, e não pode acontecer isso, eu não posso ter 2 consoantes juntas. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, começar por consoante, porque elas estão em maior número. Existem 5 consoantes. Então, eu tenho que começar com uma consoante. Quantas escolhas eu tenho para a primeira consoante? Tenho 5 escolhas, porque existem 5 consoantes. Depois eu tenho que colocar uma vogal. Eu tenho 4 escolhas, porque existem 4 vogais. Uma vez que você escolheu essa primeira consoante, restarão 4 para essa consoante aqui. Uma vez que você escolheu essa consoante, eu vou pular uma casinha, porque eu tenho que alternar, eu tenho 3 consoantes para aqui. 2 consoantes para aqui. Estou pulando uma casinha porque eu tenho que alternar entre consoante e vogal. E por último, eu vou terminar mais uma vez com consoante, uma única escolha para a última. E as vogais? Como a gente tinha mencionado, eu tenho 4 escolhas para aqui, depois eu tenho 3 escolhas para essa
uma vez que você escolheu essa consoante, essa vogal, resta 2 para essa aqui e uma única consoante para preencher a última. E a gente fica com esse resultado. Pelo princípio fundamental da contagem, eu devo multiplicar esses números. A resposta não está uma multiplicação, né? Não está uma multiplicação. Não aparece um resultado final como 120, 240 ou qualquer coisa do tipo. Aparece com fatoriais, mas você vê que aqui é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, o que dá um total de 5 fatorial. E aqui é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, o que dá um total de 4 fatorial. Eu vou botar o 4 fatorial na frente, só para ficar igual a resposta. Mas você lembra que existem 2 letras T's? Elas estão repetidas. E como temos uma permutação com elementos repetidos, eu tenho que dividir isso aqui por 2 fatorial. Ou 2, tá? Na resposta ali aparece 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Então eu escrevo simplesmente desta maneira. E a resposta correta é o item E. Tá certo? Tem que lembrar de dividir por esse 2 por conta da repetição da letra T. Beleza? Então, um problema aqui de permutação com elemento repetido.